Imagine a seguinte situação. Você tem um carro e você está dirigindo num dia normal. Aí, de repente, você, por exemplo, começa a ouvir um barulho estranho. Mas aí o tempo passa e você acaba deixando de se incomodar com aquilo. Aí depois daquele barulho, aparece um outro probleminha. O carro começa a puxar, por exemplo, para a esquerda. Aí primeiro começou um barulhinho, aí depois começou a puxar para a esquerda. É claro que você vai levar numa oficina, porque você vai querer saber o que é que está acontecendo. Agora imagine que essa história ela vai evoluindo, você leva na oficina, aí o mecânico diz o seguinte: isso é besteira, vamos apertar um parafuso aqui e tá tranquilo. Aí você, confiando, né, vai para casa e no dia seguinte você percebe que o problema persiste. Aí você resolve de novo na oficina. Aí o mecânico disse para você: tranquilo, isso aqui é muito simples, vamos apertar esse parafuso aqui. Aí você sai. No dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, você percebe que o problema persiste. Agora, deixa eu te perguntar, se você resolvesse ir à oficina pela terceira vez, e pela terceira vez lhe dissessem a mesma coisa, que era só apertar um parafuso, e você continuasse a perceber que o problema persistiria, você aceitaria isso? Eu não estou aí do outro lado para ouvir a sua resposta, mas eu tenho certeza que a sua resposta foi: não, professor, é claro que não, eu não ia aceitar uma coisa dessa nunca. Tá, beleza. A minha indagação agora é a seguinte: quer dizer que você não aceita isso se for com o seu carro, mas você aceita quando é com a sua saúde? Mas como, professor Paulo? Claro que não. Claro que sim. E olha só o que eu vou te dizer. Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Por exemplo, fibromialgia, psoríase, artrite reumatoide ou espondilite anquilosante. São todas doenças autoimunes. Aí você vai no médico: não, isso aqui é o seguinte, é só apertar esse parafuso aqui. Em outras palavras, é só tomar esse remédio aqui. Mas aí você percebe que o tempo vai passando e o problema não é resolvido. Você continua tomando aquela medicação e o problema não é resolvido. Então, quer dizer, você não aceita quando é com o seu automóvel, mas aceita quando é com a sua saúde. Talvez nesse momento você deva estar se perguntando o seguinte: tá, professor Paulo, mas aí é diferente, porque uma doença autoimune é aquele tipo de doença que não tem jeito, você vai ter que aprender a conviver com ela, né? Tem que tomar remédio mesmo, né? É o jeito, né? Aí sou eu que pergunto agora para você: quem foi que lhe disse que essa é a solução? Mesmo porque não é solução. Quantas pessoas você conhece que sofrem com alguma doença autoimune e estão há anos se medicando, mas com o mesmo problema sem sequer regredir? Praticamente a totalidade. Então, quer dizer, alguém lhe disse que é assim mesmo, você aceita que é assim mesmo e pronto, acabou-se. Agora, por que é que isso acontece? Eu vou explicar. Eu já falei aqui em outras ocasiões que alguns anos atrás foi feito um estudo lá nos Estados Unidos. Reuniram um grupo consideravelmente grande de pacientes cardiopatas graves. Era um número grande. Todos esses pacientes cardiopatas estavam correndo risco de vida. Eles foram reunidos nesse estudo e foi dito a eles o seguinte: se vocês não mudarem os seus hábitos de vida, dentro de 5 anos vocês não estarão mais vivos. Olha, esse estudo aconteceu mesmo, isso é real. O interessante é que quando eu conto essa história para as pessoas, eu sempre concluo fazendo a seguinte pergunta: desse grande grupo de pessoas cardiopatas, quando foi apresentado isso, em 5 anos, se vocês não mudarem seus hábitos, vocês não estarão mais vivos. Nesse grupo, qual a porcentagem de pessoas que você acredita que resolveu mudar de vida, porque afinal de contas, em 5 anos não estaria mais vivo por causa dessas cardiopatias? Sempre que eu faço essa pergunta, as pessoas respondem assim:
60%, 80%. Mas quando eu dou o resultado, as pessoas ficam pasmas. Sabe por quê? A percentagem de pessoas que resolveram mudar, mesmo sabendo que em 5 anos não estariam mais vivas, a porcentagem foi de apenas 17%. Agora você vai entender em qual ponto eu quero chegar. De fato, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de tomar atitudes em seu próprio benefício. E mesmo assim, as que tomam a atitude, na maioria das vezes, são mulheres. Nesse ponto, os homens também apresentam uma grande desvantagem. Porque aquela história que falam que mulher cuida mais da saúde do que homem, isso é a mais pura verdade. Agora, vamos entender o que é que isso tem a ver com o que eu falei no início sobre doenças autoimunes. Eu citei especificamente 4 doenças autoimunes: fibromialgia, psoríase, artrite reumatoide e espondilite anquilosante, que é uma das piores. Agora vocês vão entender. Essas 4 que eu citei no início, e estou repetindo agora, vários casos de pacientes meus que eu curei. É um fato. Aí você pergunta assim, mas peraí, professor Paulo, você está querendo dizer que o senhor é um gênio? Não! O conhecimento que eu tenho, muitos profissionais têm o mesmo conhecimento que eu tenho e até mais. A questão, sabe qual é? A questão é a seguinte. O que é que eu sempre falo aqui no início dos meus vídeos? Que eu sou acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Ou seja, para curar as pessoas, eu não faço uso de medicação nenhuma. Agora você vai entender a questão. Por lei, você não pode patentear nada que venha da natureza. Exemplo, se eu quiser eliminar cálculos biliares de um paciente que está sofrendo com pedra na vesícula, por exemplo, eu faço uso do limoneno. Onde é que você encontra o limoneno? O limoneno está no limão. Você não pode patentear limão. Portanto, você não pode patentear limoneno. Então é por isso que ainda hoje tem gente perdendo a vesícula numa cirurgia, porque isso dá muito mais dinheiro. Ou então medicações que você compra em farmácia, se enganando, achando que aquilo ali vai te ajudar contra cálculos biliares. E qualquer bom naturopata sabe tratar de cálculo biliar. Eu repito, de forma natural. Entendeu agora qual é a questão? Então, beleza. Se você quer continuar cuidando melhor do seu automóvel do que da sua saúde, aí eu não posso fazer nada. Você acha mesmo que isso é inteligente? Eu senti um impulso muito forte para vir aqui hoje e fazer esse vídeo aqui, especialmente hoje, como se eu estivesse te pegando pelos ombros, te chacoalhando e dizendo: acorda! Você vai continuar usando as pessoas e amando as coisas? Você não acha que devia ser o contrário, não? Amar as pessoas e usar as coisas? E o primeiro que você deve começar a amar é você mesmo. Faz o seguinte, então. Pensa um pouquinho em tudo que eu te falei hoje. E faz o seguinte: não precisa acreditar em mim. Só para um pouquinho para pensar. Só faz isso. Caso você queira agendar com a gente uma consulta, seja presencial, seja online, você pode ir aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai encontrar tanto o nosso WhatsApp quanto o nosso e-mail. Aí você agenda a sua consulta, beleza? Ou, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, também você vai poder encontrar o nosso Pix também aqui embaixo na descrição, ou então aqui, ó, junto do Hulk, tá bom? Com toda certeza, o Hulk dá muito valor à própria saúde dele. Olha como o cara é sarado, tá bom? E não se esqueça, não saia desse vídeo antes de praticar o Triplo C. Curte, comente e compartilha. E eu te desejo saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.